Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Adriele e hoje, representando toda a minha equipe, estarei apresentando um pouco do resumo do nosso artigo que foi submetido ao 7º Simpósio de Criacionismo aqui do UniAN. O título do nosso trabalho é A Criação no Apocalipse, Paralelos com Gênesis 1 e 2. Como disse, o trabalho será apresentado por mim, Adriele Cristine, mas foi elaborado em equipe e os demais participantes do trabalho se chamam Afonso Mateus, Gelton Araújo, Gleibson Douglas, Marcos Paulo e Rafael Basílio. Tivemos como nosso professor orientador o professor doutor Agenilton Corrêa. Espero que gostem. Então, qual seria a ideia geral do nosso trabalho? Nós temos como introdução a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro conhecido por relatar as visões do apóstolo João sobre o final dos tempos. Mas, a partir de uma análise cuidadosa desse texto, nós vemos que existe nesse livro muito mais do que o contido no imaginário social, que é a ideia de bestas, que é a ideia de final de mundo, fogo e enxofre, digamos assim. A gente vê também que no último livro da Bíblia é revelada uma densa teologia sobre a criação. Ou seja, podemos aprender sobre Deus, ter conhecimento sobre Deus e sobre a criação de Deus a partir deste livro. E aí que opera tanto em retrospectiva, só um momento, fazendo referências claras à criação nos primeiros capítulos de Gênesis, com foco aqui nos capítulos 1 e 2, quanto prospectivamente, ou seja, olhando para frente, para o futuro, apontando para as visões proféticas do que aconteceriam no futuro, né? Ali no final dos tempos, e principalmente aqui com referência aos capítulos 21 e 22. Então, só recapitulando, estamos fazendo um paralelo aqui entre os dois primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, e os dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22. Os paralelos entre esses capítulos iniciais e finais da Bíblia vão demonstrar, nosso objetivo é esse, a importância da teologia da criação. E agora, falei rapidamente a palavra objetivo, mas o nosso objetivo de forma específica é investigar como determinados textos no Apocalipse, especialmente nos últimos capítulos, apresentam o tema da criação sob a perspectiva dos seus primeiros capítulos, ou seja, essa referência entre o início e o final da Bíblia e o que isso nos diz sobre a criação. Os principais objetos de análise constituem a linguagem e o vocabulário utilizado especificamente nesses textos, então a gente vai ver repetições de palavras, repetições de estruturas, de ideias de forma geral, o que o autor quis dizer, a função teológica desses textos, de certa forma, quais são os temas teológicos que aparecem tanto em Gênesis quanto em Apocalipse nesses determinados textos, assim como a função teológica dessa retomada do tema da criação ao final do texto bíblico. Então, tudo nos indica que o autor ele tinha essa noção de que ele estava retomando temas ali do início do texto. Talvez ele não tivesse plena certeza de como estaria organizada toda a Bíblia, mas a alusão que é observada é tão clara que nós queremos aqui deixar isso claro, né? Apresentar para o leitor o que vai acontecer. E também pontuar quais são as implicações hermenêuticas de uma visão criacionista nesse texto como um todo. Então, quais seriam as explicações e o que isso mudaria na nossa interpretação do texto? Vamos lá. O que nós tivemos como metodologia? Um método investigativo do texto bíblico, né, seria analisar os textos de forma exegética. Então, é uma pesquisa diretamente, como posso dizer, diretamente teológica. Então, ela busca apresentar, né, ao autor os textos de Apocalipse. O foco principal estão nos capítulos 21 e 22, como já dito, mas com algumas pinceladas para a gente compreender o contexto geral em Apocalipse 3, Apocalipse 4, 5, 10 e 14, assim como as passagens paralelas, ou seja, aquelas que fazem uma referência direta com os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Também é o objetivo oferecer uma comparação intertextual entre ambos os textos, ou seja,
comparar um texto ligado a outro. Revisão bibliográfica, então nós trabalhamos com algumas referências externas à Bíblia. Documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então a gente vai observar, a gente vai falar mais sobre isso nas referências, mas qual a posição da igreja? A igreja acredita que realmente isso acontece, já se manifestou sobre isso. E comentários bíblicos, estudos teológicos sobre a criação e a nova criação, e procedimentos que fundamentam a pesquisa. A gente vai falar agora um pouco sobre os resultados. Quais resultados encontrados, né? Obviamente, sem trazer todo o artigo, é preciso resumir um pouco a ideia. Mas nós chegamos até esse ponto da pesquisa e até esse ponto daquilo que nós temos escrito, alguns resultados parciais dessa pesquisa. O primeiro deles é que o livro de Apocalipse utiliza vocabulários e imagens que remetem ao relato do Gênesis. Há exemplo de céu, terra, mar, fonte da água viva, árvore da vida, pedras preciosas, ausência de morte e dor. Esses elementos nos mostram uma referência praticamente direta a alguns elementos que também aparecem lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Esses elementos eles vão demonstrar, então, uma continuidade temática entre a criação e a restauração final da Terra. Segundo resultado parcial encontrado seria a criação, salvação e escatologia aparecendo como dimensões inseparáveis, sendo a consumação escatológica apresentada no alvo, Deus Criador, e não apenas como algo simbólico, como assim, Driele? Então aqui a gente está falando que existem 3 temas que são apresentados aqui como indissociáveis, como coisas que precisam aparecer juntas. Então a gente não teria como enxergar salvação, final dos tempos, sem pensar sobre a nossa criação. É isso que nós estamos defendendo aqui, que esses temas eles são imprescindíveis serem discutidos juntos um do outro. Então, a consumação escatológica, ou seja, o final dos tempos, o retorno de Jesus, ele tem como alvo apresentar novamente o Deus enquanto Deus Criador. Não é apenas algo simbólico sem significado. O livro de Apocalipse também apresenta Cristo como alguém que teve uma função criadora, como, por exemplo, quando ele aponta o princípio da criação, lá em Apocalipse 3,14. Essa descrição apresenta uma ligação direta entre a obra redentora e a obra criadora. Ou seja, o Deus que redime é o Deus que cria. Então, até essa característica de Deus, enquanto nosso redentor, ou seja, alguém interessado em nos salvar, tem vínculo direto com quem Deus é enquanto nosso Criador. E nosso último resultado aqui apresentado parcial seria, apesar do simbolismo apocalíptico, ou seja, aquelas ideias que nós temos mesmo dos símbolos trazidos pelo apóstolo João ao escrever o texto para que nós tivéssemos alguma visão do que aconteceria nos finais dos tempos, imagens criacionistas que aparecem no texto apocalíptico não têm apenas uma aparição metafórica. Eles deixam indícios, né, de que o texto aponta para um futuro literal, para uma nova ordem recriada por Deus. Então, assim como nós acreditamos que a criação, assim como descrita lá no Gênesis, é uma criação literal feita por Deus, nós também acreditamos que a descrição do final dos tempos é algo literal feito por Deus. Seguindo para o final, nós concluímos então, nesse estudo, que o Apocalipse reinterpreta e finaliza o tema da criação, oferecendo uma base bíblica sólida para uma esperança criacionista escatológica, ou seja, criacionista, mas com a perspectiva do final dos tempos. A nova criação é descrita como uma restauração real e definitiva do propósito divino, não somente para a humanidade, mas também para a Terra. Dessa forma, nós podemos concluir os capítulos finais de Apocalipse, enfatizam a natureza de Deus como Criador e legitimam interpretações que consideram a nova criação como uma realidade vindoura e objetiva. Essa não é só uma esperança sem sentido ou algo metafórico, mas a nova criação que acontecerá no fim dos tempos, ela é literal e uma certeza de que nós temos um Deus que voltará para nos buscar e nos dará a possibilidade de vislumbrar a Terra como Ele imaginou e criou para si. Essas são as principais referências que foram utilizadas, como já foi citado lá na metodologia, e é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.